E galera, notícia de última hora. A Nintendo entrou com processo contra o Yuzu. Isso mesmo, pessoal. A Big N tá querendo derrubar o emulador de Nintendo Switch, o Yuzu. Eles têm motivos para isso, são motivos concretos. E dessa vez eu acho que vai azedar pro lado da emulação de Nintendo Switch, principalmente pro projeto do Yuzu. No momento da gravação desse vídeo aqui, né, dia 27, né, às 6 horas, os desenvolvedores do Yuzu ainda não falaram nada. Assim que eles se pronunciarem contra esse processo, eu vou estar avisando vocês. Mas já tenho acesso aqui a algumas informações preliminares, né, do processo, algumas informações que os advogados da Big N colocaram, e eles pedem também uma indenização para a Nintendo. E são dois motivos principais. A primeira é a distribuição ilegal de chaves, porque o projeto requer essas Prod Keys para funcionar. Inclusive lá no site do Yuzu eles disponibilizam ferramentas de acordo com a Nintendo ilegais para fazer o dumping do Nintendo Switch. E o outro motivo é o vazamento do Zelda Tears of the Kingdom, que de acordo com a Nintendo, né, foi baixado mais de 1 milhão de vezes, e isso impactou na pirataria e distribuição ilegal desse jogo, e também de alguma forma prejudicou a experiência de alguns usuários, né? Vou ler aqui com vocês, né, isso que tá rolando, né, no caso a Nintendo, o Tropic Haze LLC, né, que é uma entidade que possui e desenvolve e opera o Yuzu, um emulador de videogames para jogos do Nintendo Switch, né? Esse emulador de videogame é um software que permite os usuários jogar ilegalmente videogames piratas publicados apenas para um console específico em um dispositivo de computação e uso geral. O Yuzu permite, né, que os jogos rodem no PC, e no caso a Nintendo requer, né, que esses jogos sejam jogados apenas no seu console ou Nintendo Switch. Outro detalhe é que, de acordo com eles, os réus, no caso o Yuzu, eles têm plena consciência da utilização por terceiros na prática de evasão, na facilitação da pirataria em uma escala colossal, né? Quanto à evasão, o site do Yuzu reconhece que as chaves de descriptografia do Nintendo Switch, as prod.keys, são necessárias para descriptografar jogos e inclui links para softwares que extraem ilegalmente essas chaves do Nintendo Switch. E quanto à pirataria, por exemplo, um grande problema recente, o jogo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom foi distribuído ilegalmente uma semana e meia antes do seu lançamento pela Nintendo, e essas cópias dos jogos elas circularam online e puderam ser jogadas no Yuzu, e elas foram baixadas, né, de acordo com os dados que a Nintendo coletou de vários sites, mais de 1 milhão de vezes, né, antes dele sair oficialmente, que para quem comprou aí um Nintendo Switch oficial. E muitos desses sites piratas, né, observaram aí essa capacidade de apenas o Yuzu ser capaz de rodar o jogo, e falaram, né, que o Yuzu era um emulador ali a você rodar o Zelda Tears of the Kingdom, e com isso a Nintendo, né, viu também uma, digamos, perda e também, né, um problema da distribuição de spoilers e tudo mais na internet que esse vazamento causou, né? A gente sabe que o Zelda Tears of the Kingdom é, no caso, o jogo que a galera tava mais esperando para sair no Nintendo Switch, e ele vazou antes, e o Yuzu era um dos poucos emuladores, no caso, um dos, né, o Ryujinx também era possível você jogar, mas não tanto quanto a qualidade que o Yuzu entregava em questão de desempenho na época, e esse também é outro motivo que eles alegam. E outro detalhe é que uma das pessoas, né, que fez esse furo lá no Twitter, inclusive eu compartilhei lá também, o Stephen Totilo. Ele fala, né, em um dos seus tweets que uma dessas cópias, né, 1 milhão de cópias do Zelda Tears of the Kingdom baixadas antes do lançamento do jogo, diz, né, que o apoio do Yuzu ao Patreon dobrou durante esse período, e argumentar basicamente que isso é prova de que o modelo de negócio do Yuzu ajuda a pirataria a florescer. Então basicamente é essa informação que ele tem no momento, né, e isso aconteceu também lá na época do Semo, quando saiu o Breath of the Wild, e no caso o Zelda do Wii U tinha vários problemas para rodar, e ele executava perfeitamente no Semo, e nessa época o desenvolvimento, né, o Patreon do Semo foi assim astronômico, né? Aumentou muito os apoiadores porque queriam jogar o game, apoiavam o projeto, para os desenvolvedores terem ali um incentivo a mais para jogar. E isso também, né, aconteceu com o Yuzu, com o lançamento do Tears of the Kingdom. A galera resolveu apoiar o Patreon para ter acesso às builds Early Access e assim baixar antecipadamente as melhorias que
viriam a ser implementadas semanas, até mesmo meses depois nas versões mainline. Então é basicamente esses dois pontos que a Nintendo tá levando em consideração para pedir que o projeto acabe, e também, né, eles falaram algo a respeito de uma multa. Isso a gente não tem valores ainda, assim que tiver mais informações desse processo eu aviso vocês, mas né, a gente não tem valores com relação a esse valor que a Nintendo está pedindo, né, de indenização. Mas se a gente levar em consideração que o uso requer essas Project Keys, né, que elas são obtidas ilegalmente a partir do desbloqueio do Nintendo Switch, que é feito de maneira ilegal, e também, é claro, ele fomenta, querendo ou não, né, pessoal, não vamos ser ingênuos, os emuladores eles fomentam a pirataria. Eu sei que tem gente que tem seus jogos, que fazem os dumpings deles, mas de alguma forma, sei lá, 99% das pessoas simplesmente baixam nos sites e executam, principalmente o Zeldinha Tears of the Kingdom, e isso é pirataria, né? Só não seria no momento que você teria seu próprio Nintendo Switch, fizesse o dumping das suas próprias chaves e tivesse seu próprio jogo, no caso seu próprio Zelda, seu próprio Pokémon ali para fazer o dumping dele e jogar especificamente para você. Isso no mundo ideal e não acontece. Então essa é uma das brechas que a Nintendo está utilizando, o uso, né, o requerente dessas chaves que o Yuzu pede para executar os jogos, e querendo ou não, sem elas você não consegue executar nada, né? O emulador é praticamente um monte de código inútil que executa apenas homebrews. E outro detalhe é que fomenta a pirataria, né? E eles vão levar isso em consideração também, esses dados do Patreon, um aumento de doações, né, a comunidade, enfim, né? Tudo isso a gente sabe que a Nintendo tem recursos praticamente infinitos para levar esse caso muito adiante, e eu acho que o Yuzu vai de base, né, pessoal? A gente teve outros casos recentes, né, do Ryujinx também sendo atacado pela Nintendo, inclusive teve alguns projetos que eles faziam compilação de builds em um site e eles acabaram cancelando esse projeto. Se não me engano foi na época do Pokémon Scarlet Violet ou Zelda também, né, não sei, mas tem um tempo não muito atrás eles também foram atacados pela Nintendo, mas nesse caso do Ryujinx não aconteceu nada. E se eles conseguirem derrubar o Yuzu, Ryujinx vai ser o próximo passo. Então é basicamente isso que a Nintendo está querendo, né? Acabar com os projetos de Nintendo Switch, basicamente levando isso em consideração e vindo de um histórico de que os emuladores não são projetos ilegais, né? Como eu disse, só passa a parte da pirataria, entra, né, quando você baixa os jogos de sites ilegais e distribui isso na internet, isso aí no caso entra a ilegalidade, mas o projeto em si é totalmente legal, você pode ter seu próprio emulador ali para executar os seus jogos, mas se isso levar em consideração que muitos projetos simplesmente acabaram, né? O Skyline, que também foi ameaçado pela Nintendo, e os desenvolvedores simplesmente meteram o pé, acabaram com o projeto e tá tendo outras pessoas agora que estão tocando o barco. Mas a Nintendo tem, como eu disse, né, tem recursos infinitos, vai levar isso muito adiante, e eu acho que os desenvolvedores do Yuzu não vão querer uma briga no tribunal com uma empresa multibilionária, né, que em vez de fazer jogo bom, tá alocando todos os seus recursos para destruir, né, a preservação de jogos. Eu acho que vai ser o fim, né, do Yuzu, espero que não, espero estar super errado nesse vídeo, mas foi bom enquanto durou, né, galera? Assim que tiver mais novidades com relação a esse caso, né, vou estar olhando aqui mais informações a respeito, mais desdobramentos, né, dessa situação toda, eu volto e falo com vocês aqui as atualizações nos próximos dias aí, que vai ser bem movimentado, então fiquem ligados aí no canal, que é um dia triste, né? A gente tava vendo aí de anúncios muito bons da Nintendo, o próximo console vai sair, eu não sei se isso tem a ver com o próximo console, se eles vão usar os mesmos códigos, enfim, né? Isso tudo aí já levanta várias teorias que eu não vou entrar aqui agora em detalhes. Mas é isso, né? Dia triste aí para quem é fã de Nintendo Switch, para quem é fã de emuladores. Vou deixar os links aí também lá do meu perfil no Twitter, que eu irei estar compartilhando também informações por lá assim que obtiver. Mas por enquanto, essas são as informações que eu tenho para passar para vocês. Se gostou do conteúdo, deixa um like, nos vemos no próximo vídeo, comentem aí o que vocês acharam disso tudo e será se o Yuzu vai acabar ou não, né? Sua opinião é sempre muito importante. Forte abraço, valeu, falou!